Cinema é olhar. Não só por ser representação, nem por ser curado subjetivamente, mas porque se comporta como olhar. Uma pintura, por exemplo, reporta aspectos do mundo e da experiência humana através da abstração, porque seu conteúdo é inteiramente mental. Mas filmes quase não escapam de apresentar, em algum grau, as coisas como elas são. Qualquer abstração precisa passar pelo fenômeno registrado, e o espectador, antes de emprestar significado, olha passivo, quase em catarse, como quando contemplamos uma vista que, num instante, escapa. Na verdade, essa foi a grande ilusão do cinema, a de que finalmente podíamos mostrar as coisas como elas são, próximas da carne e do osso. Numa concepção clássica, isso limitou as potências de representação criativa, porque a subjetividade fora da câmera era vista como intrusiva. Esses filmes, por exemplo, cortam sempre que um plano parece longo demais, querendo evitar que a encenação roube a objetividade do enredo ou da construção de personagem. O silêncio, então, raramente é uma opção, e a câmera geralmente escolhe o close ou o plano americano, que destacam o sujeito. O olhar do espectador, aqui, fica abraçado à passividade. Na Hollywood primeva, isso foi mudando de maneira discreta. Diretores como Howard Hawks ou Otto Preminger mantinham a transparência característica da encenação clássica, mas com muito mais minúcias no uso do espaço, da movimentação e dos detalhes. Minha parte favorita dessa pequena cena de Monkey Business é bem no começo, quando o homem rapidamente toca no vestido de sua mulher. É tão pouquinho, mas fala tanto. Na cena toda, eu acho, se tirarmos o som, ainda conseguimos conhecer esse casal. O poder de uma encenação bem articulada está justamente em sua potência evocativa, o que significa tornar algo presente através da imaginação. Isso preenche o fenômeno, o acontecimento, com mais do que o supostamente inquestionável e nos permite participar enquanto agentes que constroem novos significados graças a um leque de sensibilidades totalmente inerente a nós, humanos. É impossível pensar em cinema sem pensar em memória. É impossível pensar em imagem sem pensar em ausência. Existe, afinal, no presente, toda a parte que escapa. E quando falamos de fluxo, falamos do que escapa. Na abertura de Millennium Mambo, vemos uma mulher caminhando por um túnel iluminado. De onde vem ou para onde vai, ninguém sabe. Quase só a vemos de costas, e ela anda em câmera lenta. No extracampo, em forma de narração, ela relata o fim de um relacionamento abusivo e a virada para o século XXI. A cena tem todo um misticismo, algo como um não-lugar. É quase um purgatório, um devir. O cinema de fluxo encara a experiência enquanto transformação. Tudo é passageiro, e o sentido que damos ao vivido passa necessariamente pela inevitável perda do momento. Se antes falávamos de um cinema que opera enquanto um olhar sobre o mundo, o cinema de fluxo é um olhar inserido no mundo. É, portanto, um cinema muito menos preocupado em ser claro ou em representar as coisas de forma irrefutável. Ainda em Millennium Mambo, podemos olhar para a forma que o namoro da protagonista é gravado. Primeiro, não se foge de registrar o silêncio, nem mesmo com corte. Segundo, todo o caos da relação é representado através de uma câmera praticamente fixa, que se move muito discretamente. Ela é quase inerte. Se os personagens vão a outro cômodo e mal os vemos, a câmera não faz questão de se reposicionar, porque ver não necessariamente é crer. A imprecisão é parte da experiência. Quase nunca o que acontece à nossa volta é tão didático. Por ser um olhar inserido no mundo, a câmera também vira corpo.
Mesmo em filmes com uma montagem mais acelerada e um ritmo mais frenético, podemos pensar no dispositivo enquanto um todo como um corpo desfigurado. É o tom da cena de abertura de Chungking Express, por exemplo. E na dramaturgia, é bem claro quão importante o silêncio ou o pouco uso de palavras se mostra para capturar a efemeridade de um momento. Mas quando os personagens são mais verborrágicos, eles também abraçam essa crise existencial sobre a passagem das coisas, construindo castelos íntimos de significados que emprestam ao inalcançável. Um dos personagens de Chungking Express, por exemplo, após um término, compra todos os dias uma lata de abacaxi, fruta favorita da sua ex, com 1 mês até a validade. É o tempo que ele se dá para superar ela. 我告诉我自己，当我买满30罐的时候，他如果还不回来，这段感情就会过期。 Então, num sentido mais amplo, é um cinema que relata outro tipo de impulso. É um impulso fortemente receptivo, que permite se determinar pelas sensações, mas que ao mesmo tempo também busca identificar-se com a força da consciência. Isso não quer dizer, necessariamente, que seja um cinema melhor. Aquela concepção que eu chamei de clássica sobre a imagem, essencialmente, atende a um impulso diferente, mas que ainda é impulso. É peculiar, e quanto mais foi se percebendo que, apesar da rigidez formal, é tão subjetivo quanto qualquer outro cinema, mais essa linguagem encontrou pequenas disrupções que contrariam qualquer noção de certeza. Todos os filmes que eu falei aqui são excelentes e eu recomendo ver todos. Mas, se você quer uma sugestão super recente e super boa para pegar essa ideia de fluxo, eu recomendo muito assistir Dias Perfeitos, do Wim Wenders, que lançou ano passado. Se você gostou do vídeo, por favor deixa seu like, um comentário, aperta o sino e compartilha, que me ajuda muito.